Oi, nono ano, tudo bem? Bom, agora, como vocês perceberam, as nossas postagens passaram a ser 2 vezes por semana. Então, a gente vai se ver na terça-feira e na quinta-feira. Bom, então, pensando nisso, o que eu vou fazer com vocês? A gente vai, na terça-feira, falar um pouco, retomando coisas que eu já estava fazendo, né? E só que assim, eu vou continuar dando matéria, mesmo fazendo esse retomando, e na quinta-feira também. Então, nós vamos ter os dois momentos, as atividades, tá? Provavelmente, na quinta-feira, eu não dê tantas questões, tá? Mas vamos ver como que vão ser os acontecimentos, tudo bem? Eu estou tentando fazer como se eu estivesse na sala de aula com vocês. Bom, nós começamos, então, falando um pouco de preconceitos, né, de racismo, que a escravidão sempre durou no Brasil, principalmente no momento da monarquia. E no trabalho de sexta-feira, eu falei sobre o fim da monarquia. O que levou ao fim da monarquia? Entre alguns fatores, eu coloquei a guerra, né, do Paraguai. Então, assim, a gente tem, agora a gente começa, então, um período chamado período republicano, que é quando o imperador Dom Pedro deixa de governar o Brasil e aí o Brasil passa a ser governado por um presidente. E esse período republicano, ele vem até os dias de hoje. Então, é um período muito longo da nossa história, né? Até o Brasil teve um censo para ver se a população queria ou não voltasse o parlamentarismo ou a monarquia, e ninguém quis. Os brasileiros já estão acostumados com a república. E durante a república, a gente tem a república velha, a república nova, né? A nova república. Então, a gente tem várias etapas e vários presidentes que até o final do ano a gente vai conhecer toda a história deles. Bom, então a gente vai começar com os primeiros. Por que o Dom Pedro foi embora? Por que ele foi retirado do poder? Porque existiam pessoas aqui no Império, no Brasil, que não queriam mais esse tipo de governo. Os Estados Unidos já não tinha esse tipo de governo, era um país republicano. A Inglaterra, apesar dela ter um rei, o rei lá não governa. Vocês estudaram lá atrás, no 7º ano, o rei reina, mas não governa, né? O rei está lá até hoje, né? Existe a monarquia na Inglaterra, mas quem manda na Inglaterra é o primeiro-ministro. Então, assim, todo o mundo estava se transformando. E aqui tinha a cafeicultura, né? A pecuária, e eles não queriam mais sustentar um rei. E como tem na foto no trabalho, que estava dormindo, né? Então, essa sociedade, a elite, ela queria participar do governo. Que jeito? Fazendo uma república. A outra questão, esse endividamento, né? Por causa da guerra. Então, assim, a questão da abolição, porque os países capitalistas não queriam mais ninguém que tivesse escravos, porque escravo não ganha dinheiro. Se eu não ganho dinheiro, eu não posso comprar. Se eu sou um país capitalista, eu preciso vender. E se a pessoa não tem dinheiro, ela não compra, né? Então, tudo tem um interesse econômico. A Inglaterra não queria mais que o Brasil tivesse escravos. Ela queria que o Brasil tivesse um trabalhador assalariado. Então, assim, a gente está fazendo uma escadinha, tá? História. Não tem como a gente vai um pouquinho para frente e volta naquela ideia para a gente poder entender. Um aluno me perguntou: professora, a senhora está fazendo uma revisão? Porque eu falei da guerra do Paraguai. Bom, às vezes vocês tiveram essa matéria realmente no 8º ano, talvez, né? Mas não é uma revisão. Eu estou contando para vocês porque a guerra do Paraguai, ela influenciou a caída do Dom Pedro II, né? Ele ter saído do governo, uma das causas foi essa guerra, porque os soldados
o exército, principalmente, ficou empoderado, né? O exército se sentiu assim, nossa, a gente ganhou uma guerra, a gente pode fazer qualquer coisa aqui no Brasil. E é isso que eles vão fazer. Então, vocês vão ler o texto fala da República das Espadas, tá? E na próxima aula, que é na quinta-feira, eu comento o que vocês entenderam, né? Eu vou ver o que vocês fizeram das atividade super fácil, claro. E aí a gente comenta mais um pouco dessa República das Espadas, né? Porque foram os primeiros presidentes do Brasil foram militares. Aí eles vão fazer uma constituição, um governo provisório, eles vão fazer uma constituição, lógico, uma constituição totalmente voltada para os ricos brasileiros, né? E assim a gente tem a primeira fase da República Velha. A partir daí, desses dois presidentes que eram militares, a gente começa os presidentes que são civis, mas esses presidentes civis é para a próxima aula. Na próxima aula eu quero falar um pouco desse voto, como que eles foram eleitos, como que eles eram eleitos, tá? E como que aí a gente tem um período chamado política do café com leite, que é um período muito de coronéis, né, que comandavam o Brasil nessa época, tá bom? Então, até quinta-feira, pretendo fazer assim sempre uma revisãozinha e uma introdução do nosso assunto, mas eu preciso que vocês assistam o vídeo que eu coloquei aí, que é um vídeo pequeno, e preciso que vocês tenham uma leitura desses textos, tá? Porque eu tô tentando resumir ao máximo, tudo bem? Claro que se eu tivesse na sala de aula, eu poderia falar mais coisas para vocês. Nessa atividade, tem uma coisa que eu adoro, que é a bandeira do Brasil, uma imitação da bandeira dos Estados Unidos. Aí o Brasil não tinha nem, como que eu vou dizer, criatividade para fazer uma bandeira diferente. Mas aí eu quero que vocês entendam aí no texto, tá? Na atividade. Então, até quinta-feira e qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Espero que vocês consigam abrir certinho, entender as perguntas, tá? Mas qualquer coisa eu estou aqui para ajudá-los, tudo bem? Beijo da professora, então, e até quinta. Tchau, tchau.